Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Muito bem, preparados para mais aí uma semana de aula, tranquilo pela TV? Gente, olha, não pode esquecer de assistir as aulas da TV. Elas são muito importantes para vocês, ok? Eu sou o professor JJ, a gente está aqui para mais uma aula de Geografia do quarto ano. Prepara o seu materialzinho aí, tá bom? Caderno, coloca o seu livro do lado, porque a gente pode precisar do livro. Bota sua canetinha, seu lado, para você ir rabiscando aí. E presta atenção na nossa aula, que é muito bom. Queria dar o meu abraço. Pessoal aí da Zona Rural, os alunos da Zona Rural que assistem nossas aulas aí todos os dias. Estão lá ligadinhos, certo? Ou pela manhã ou à tarde na reprise, aí nas nossas aulas, beleza? Então, muito bem. O pessoal da capital também ligadão aí. Então, isso é bom. Não pode deixar de perder uma aula, porque essas aulas são sequenciadas. O que eu digo sequenciadas? Os conteúdos, eles são sequenciados. Se você perde um, você vai acabar não entendendo o outro. Tudo bem? Beleza? Combinado? Assistam a aula. Vamos lá, o que nós temos para hoje? Formação do histórico territorial do Piauí. Lá vai nós novamente falar do Piauí. Gente, falar do Piauí é muito bom. Tá? Falar da nossa terra. Eu particularmente gosto muito, porque Piauí é terra de riqueza, é terra de cultura, é terra de tradição, certo? Nós vivemos aqui, então a gente tem que valorizar o nosso estado. Tudo bem? E hoje nós somos um dos estados mais importantes da federação. Olha essas imagens aqui, ó. São imagens de cidades, certo? Aqui do Piauí. Nós temos a nossa Teresina, que é a nossa capital, a cidade mais populosa, ok? Nós temos aqui Oeiras, que foi a nossa primeira capital. Nós temos aqui Amarante, cidades, Campo Maior. Então, nós temos diversas cidades que são muito importantes para o nosso estado, tá bom? Nossa habilidade, conhecer o processo de formação histórico-territorial do Piauí. Quando a gente fala processo histórico-territorial, a gente não lembra que o Piauí tem história. O Piauí não nasceu assim de um dia para o outro, tá? São mais de 160 anos aí de história e que tem que ser contada. A gente tem que lembrar da nossa história para que a gente não possa cometer o erro de deixar essa história para trás e, de repente, perder a nossa identidade, ok? Então, nós temos aqui o estado do Piauí, ó. Gente, olhando assim, a gente dá a impressão, né, que o nosso estado parece uma meia, um estômago, não é uma meia, né? Mas não é não, é porque ele foi colonizado daqui de dentro para fora, então por isso que tem isso, ó, tá certo? Essa é uma das explicações dos historiadores, ele foi colonizado de dentro para fora, enquanto os outros estados foram colonizados daqui do litoral para cá, então aí foi o contrário, ok? Bom, e aqui nós temos um outro que exatamente é mais político, são as diversas cidades espalhadas, mais de 240 aí, mais de 200 cidades espalhadas aqui no Brasil. Teresina está aqui, ó, tá bem localizada aqui, tá bom? Bora lá. Piauí é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localiza-se no noroeste da região Nordeste. Gente, quando a gente fala em noroeste, a gente já estudou pontos cardeais e pontos colaterais. Então, é só você imaginar na Rosa dos Ventos. Imagina a Rosa dos Ventos e imagina onde está o Nordeste. Certo? Será que está entre o Norte e o Oeste? Será que está entre o Norte e o Leste? Então, você imagina. Então, você já sabe. Ok? Limita-se com 5 estados. Ceará, Pernambuco, a leste. Ceará e Pernambuco a leste. Bahia ao sul e sudeste, Tocantins a sudoeste e Maranhão a oeste. Então, o Piauí faz esse entroncamento, né, esses limites com Pernambuco, Bahia, Tocantins e Maranhão, ok? Tem uma população estimada 3.264.531 habitantes. Teresina é a maior das cidades, ela tem quase 900 mil, 895 mil habitantes. Então, está chegando aí uma cidade muito bem populosa, tá ok? Aqui imagens da população de São Pedro do Piauí, em manifestação pela morte do professor, que foi lá que aconteceu, lá em 2017, tá certo? É bom a gente relembrar esses fatos. Bom, e aí, o que acontece? No Piauí, há vestígios da presença do homem que datam de até 50 mil anos. Estes estão presentes no Parque Nacional Serra da Capivara, na Serra das Confusões, em 7 cidades. Bom, aqui, ó, você tem uma vista panorâmica, aqui é a Ponte Estaiada, na cidade de Teresina, ok? E aqui também, ó. Mas a gente imagina,
esse povo veio de onde, gente? Há vestígios de que, lá em São Raimundo Nonato, nós temos vestígios de que o homem pisou lá, esteve lá há mais de 50 mil anos. Vocês não eram nem, acho que vocês não estavam nem sendo projetados para nascer, e nem eu também, certo? Então, é muito tempo, ok? Bom, aqui nós temos, falei agora, o Parque Nacional Serra da Capivara, e aqui nós temos alguns sítios arqueológicos. Lembra, quando eu falo em sítio, não é aquele sítio que tem laranja, manga, caju, não. Sítios são esses diversos vestígios, que a gente chama de pinturas rupestres, certo? Que foram feitos há milhares e milhares de anos pelos nossos ancestrais. O Parque Nacional Serra da Capivara é, sem dúvida, o mais importante. Lá foram encontradas as cerâmicas mais velhas da América, um bloco de tinta de 10 mil anos. Na cabeça de você deve estar se perguntando, professor, como é que a gente sabe que pode realmente dizer que tem 10 mil anos? Porque foi feita toda uma pesquisa e experiência, certo? Através de um processo chamado carbono 14. Então, lá é feita essa pesquisa, é feito esses testes e lá se descobre realmente quantos anos tem. Pode ser mais, pode ser menos, mas o importante é que a gente tem isso. Ok? Sítios, isso aqui a gente chama de pinturas rupestres, porque são feitas geralmente nas cavernas ou na encosta de morros. Primeiro sinal de povoamento do homem americano. Aí você pode dizer, professor, mas isso aqui é desenho? É, para eles eram. Isso aqui significa alguma coisa. E hoje é motivo de diversos pesquisadores que vêm para cá para fazer estudos sobre isso aí. Ok? Bom, os achados estão no Museu do Homem Americano, ou seja, os achados, todos aqueles achados encontrados lá na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, ou na Serra das Confusões, fica aqui, ó, no Museu do Homem Americano. Esse museu, ele foi fundado na década de 90, tá, por uma arqueóloga chamada Niede Guidon, certo? Que a gente tem que dar muito crédito a ela. Ela é que mantém esse parque ativo. É hoje um patrimônio histórico mundial, patrimônio cultural mundial da humanidade, então tem que ser preservado, ok? E todos lá, esses achados estão lá no Museu do Homem Americano. Bom, olha, se a gente olha para essa figura, a gente vê aqui, ó, índios, trabalhadores, a igreja, né, povo cristão, nós temos aquele pessoal, os bandeirantes que entravam, e aqui nós temos as pessoas que procuravam ouro. Então, no começo do século XVII, fazendeiros da região do Rio São Francisco, vaqueiros vindos da Bahia, os padres jesuítas, iniciaram um processo de povoamento do território piauiense, tá? Então, começou por aí. Eles vieram povoando, e aí foram criando povoados. Esses povoados deram origem às cidades. Olha para esse mapa aqui, ó. Isso aqui é um mapa. Aqui você vê, ó, certo? Diversas vilazinhas, já no Piauí. Em 1852, a capital foi transferida de Oeiras para Teresina. Já falamos sobre isso, né? Oeiras foi nossa primeira capital, depois o conselheiro de Saraiva, lá, um cara lá, né, teve uma perspicácia e disse, rapaz, Oeiras é muito distante, fica, né, muito distante, não tem nada central, vamos transferir lá para Teresina, porque Teresina fica bem no centro, basicamente do nosso estado, e aí lá todo mundo cruza, é ponto de ligação, e aí foi feita essa transferência. Tendo início um período de crescimento econômico. A partir da proclamação da República Brasileira em 1889, o Estado apresentou tranquilidade no terreno político, mas grandes dificuldades na área econômica e social. Hoje o Piauí se desenvolve, há ventos aí, né, sobretudo na economia. Nós temos um dos estados que tem, de certa forma, um dos melhores PIBs em comparação a outros estados. Claro que o nosso estado é proporcional, porque nós temos uma população, comparada a São Paulo, muito pequena, né? Mas nós temos que ter esse orgulho. Isso graças à população do nosso estado, ao trabalho que é desenvolvido aqui. Os agentes dos primeiros núcleos de povoamento do Piauí. O quê? Quando a gente fala agentes, são aquelas pessoas que, de certa forma, contribuíram inicialmente para esse povoamento, para o nascimento de pequenos povoados, vilas, cidades, né? E essas cidades foram crescendo. Então, nós temos aqui os bandeirantes, nós temos aqui o pessoal da Igreja Católica, e nós temos esse pessoal aqui, ó, os bandeirantes em busca de independência de indígena para escravizar inicialmente e depois em busca de metais preciosos. Ou seja,
Como é que era feito? Os bandeirantes, gente, são aqueles desbravadores dos sertões. A gente chama de bandeirantes porque eles carregavam bandeiras, geralmente do seu país ou da sua localidade. Então, eles entravam aí no mato, denso aqui no Piauí, e aí, na medida que eles iam explorando, eles iam montando acampamentos, e desses acampamentos surgiam povoados. As pessoas começavam a vir, sobretudo motivados pelas riquezas de pedras preciosas e outros elementos que tinham aqui, iam formando aquelas vilas, e as vilas se tornavam grandes povoados, os grandes povoados se tornavam grandes cidades, aqui no Piauí. O Piauí é filho da pecuária e da escravização dos indígenas, diz o historiador professor Fonseca Neto, da UF. Nós já falamos sobre isso. Olha, quando ele fala o Piauí é filho da pecuária, é porque, na verdade, o Piauí surgiu das grandes fazendas de gado. Foram os grandes fazendeiros que entraram aqui no estado para instalar suas fazendas. Com essas fazendas vieram outras pessoas para trabalhar. Essas pessoas começaram a fixar residência, fazer suas casas ali, e aí começou a surgir as vilas, e dessas vilas surgiram o quê? As cidades. Mas tudo também, né, em decorrência da escravização dos indígenas. Gente, é muito cruel a gente pensar nessa história. A história do Brasil ela é carregada muito de crueldade, sobretudo com os indígenas e com os negros. Os indígenas porque foram escravizados à força. Escravidão já é à força, né? Então, quando chegaram aqui, eles pegaram esses indígenas para construir, trabalhar forçadamente, assim como foram os negros. Bom, o primeiro objeto de venda que a colonização no sentido mercantil operou aqui foi o bandeirantismo, apresentando o corpo de nativos para vender como mercadoria. Imagina você pegar uma pessoa e, de repente, você vendê-la como mercadoria. Como você vende 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz? Já pensou? Você analisar, a pessoa chega lá e vai analisar a mercadoria para saber se aquela mercadoria realmente está apta, né, a ser comprada, se é boa para compra. Isso é absurdo, né? Isso com uma pessoa. Era assim que acontecia na época dos bandeirantes. Eles pegavam os indígenas, aqui no Piauí, tá? Escravizavam e vendiam como mercadoria. Ah, professor, mas no Piauí teve indígena? Teve. E muitas tribos. Uma delas foram os Tremembés, certo? Que hoje estão espalhados por aí. Aqui no Piauí ainda tem indígenas. Só que hoje eles não vivem mais como viviam antigamente. Não vivem mais em tribos organizadas, mas existem ainda tribos em grupos organizados, que tentam lutar pelos seus direitos, ok? Vem em seguida o saque dessas terras, ou seja, dos indígenas, e a implantação dos currais. Quando a gente fala currais, a gente está falando de grandes criações de gado. Isso foram atos econômicos típicos, fundadores e estruturadores da sociedade piauiense, com profundas implicações nos dias de hoje. Como eu disse, e como o professor Fonseca Neto diz lá, o Piauí é filho da pecuária. Por quê? Porque nós, piauienses, fomos formados, originados, foram eles que adentraram o sertão do Piauí e com suas fazendas de gado, suas criações de gado, e a partir daí começaram a surgir as cidades, ok? Bom, depois de mais de 3 séculos, nós vemos o Piauí amarrado por alguns nós. Sabe o que é nó? Quando se dá numa corda? Dessa dinâmica de colonização centrada no criatório e na pequena economia de subsistência. Ou seja, olha para essa figura. Um homem carregando mandioca. Então, basicamente, a economia do Piauí, tanto na época da colonização, da formação do Estado, como agora, é através da economia de subsistência. O que é economia de subsistência? É quando você, um agricultor, um lavrador, um trabalhador da roça, planta para poder sobreviver. Ele planta o milho, o arroz, o feijão, né, para poder colher e, a partir daí, alimentar a sua família. Isso que a gente chama de agricultura de subsistência. Aqui você tem, ó, na região do Grande Disseu, as hortas comunitárias. Isso representa o quê? Uma economia solidária, porque lá eles são grupos que se reúnem, o poder público dá todo o suporte, certo? Como, por exemplo, estrumes, locais, as sementes, e aí eles plantam, aqui eles comercializam. Eu mesmo já costumo comprar muito cheiro verde aqui, é muito bom.
tá? É coisa praticamente tudo orgânico, não tem nada de poluição, não tem nada de produtos agrotóxicos, né? E você vai lá, escolhe, compra em grande quantidade, tá bom? Bom, nós já vimos essa imagem lá no início da aula, e aqui é a imagem que representa como foi a colonização do Piauí. Primeiro nós tínhamos o quê? Os indígenas, que habitavam a nossa terra. Então eles são os herdeiros, os donos originais. E aí vieram quem? Os colonizadores, ó. Ok? Os colonizadores cristãos, os grandes fazendeiros, vieram de onde? Do Maranhão, vieram de Pernambuco, vieram da Bahia, ok? Todos incorporando. E aqui você tem, ó, toda essa forma de colonização, que na medida que os colonizadores foram entrando no Piauí, foram formando, foram dominando os índios, escravizando os índios, e aí foram formando essas pequenas vilas, para depois se tornar grandes cidades. Povoar não significa apenas passar por um lugar, mas estabelecer-se permanentemente. Por isso pensamos que a colonização começou com as fazendas de gado, que ocuparam o sul do atual estado do Piauí. Existe uma divergência sobre isso, mas é o que nós temos, é o que há um consenso entre os grandes historiadores, que realmente o Piauí surgiu das fazendas de gado. Bom, em resumo, se a gente for resumir, e aí eu queria voltar aqui, ó, para a gente ver essa imagem. Se você olhar essa imagem, eu queria atentar para duas coisas. Olha essas figuras, tá? Aqui são bandeirantes, ó. Então, se você olhar, aqui é a Bahia. Então, bandeirantes que vieram da Bahia. E aqui você vê um atirando. Significa dizer que ele, de certa forma, já encontrou... Vamos botar nossa imaginação para funcionar. Ele já encontrou indígenas aqui, tribos, e já começou logo atirando, né? Para escravizar. Aqui você tem Pernambuco. Vieram quem? Sobretudo os povos católicos, a igreja. Gente, a gente tem que pensar que nessa época, Olinda, Recife, era um grande polo, certo, do catolicismo. Tanto é que se você olhar, fizer uma pesquisa sobre Olinda, você vai ver que Olinda é uma das cidades que tem o maior número de igrejas antigas. Cada esquina tem uma igreja. Então, era o centro do catolicismo. Então, lá vem os católicos também para cá. Os padres da igreja católica. E aqui nós temos o quê? Os fazendeiros, que vieram de onde? Do Maranhão. São todos estados que fazem limite com o Piauí. Certo? Todos. E aí você tem aqui, tanto a igreja católica também, mas também aqui a maior parte fazendeiros que vieram para o estado do Piauí para colonizar. Aqui você tem os bandeirantes, vindo da Bahia, ok? Porque na Bahia, nessa época, era o centro dos bandeirantes, porque, na verdade, a colonização portuguesa começou por lá. E aqui nós temos o pessoal do catolicismo, da igreja, entrando também no estado do Piauí. Tá ok? Então, aqui dá para você pensar, como olhando o mapa, como foi a colonização. Quando eu falo colonização, foi o povoamento. Como é que se deu? Às custas de muito índio morto. Eles já habitavam o nosso estado, estavam aqui tranquilos, olhando para o céu, caçando lá o que deveria para poder se alimentar, ok? Pescando. Aí, de repente, chegam os caras lá e dizem assim, meu amigo, você não é mais dono dessa terra aqui não, viu? Pode cair fora. E aí, o que eles iam fazer? Iam para onde? Aí eles acabaram resistindo, e aí entraram em confronto com esses colonizadores, eles sendo mais fracos, porque só tinham arco e flecha. Aqui você tem o pessoal todo armado, com arma de fogo, então é claro que não vai dar certo, né, gente? Alguém vai ser submetido, alguém vai ser escravizado, que no caso foram os indígenas. E aí começou toda essa história que a gente já conhece, desde lá a colonização do Brasil, quando Cabral esteve aqui lá em 1500. Tudo bem? Deu para entender bacana? Se você olhar o mapa, dá para você entender muito bem. Nós temos três tipos de colonizadores. Os que vieram de Pernambuco, no caso da Igreja Católica, os que vieram da Bahia, no caso os bandeirantes e os desbravadores, e também fazendeiros, né, tá bem aqui. E nós também tivemos do Maranhão, tanto a Igreja Católica como os fazendeiros também, e os lavradores, agricultores vindo de lá para cá para colonizar. Tá? Ora, encontrando uma terra próspera, com muita riqueza, enorme, grande,
é claro que você vai acabar invadindo, né? E você vai invadir, só que você vai entrar em choque com os moradores que já estavam ali, os moradores originários, que no caso aqui eram os indígenas, ok? Bom, em resumo, o povoamento do Estado e suas atividades, Estado do Piauí, claro, o povoamento do Estado do Piauí e suas atividades econômicas aconteceu com a disseminação da criação de gado para subsistência. Ó, vamos pegar o seguinte, o cara vem lá da Bahia, vem lá do Maranhão, fazendeiros, aí instalam uma fazenda de gado bem no sertão do Piauí, bem no meio do mato. Claro que ali ele vai formar casas para os vaqueiros, ali vai começar a construir, vai começar a desbastar. E foi assim que surgiu algumas das grandes vilas, como no caso lá de Oeiras, né? Oeiras ainda hoje é conhecida como Vila da Mocha, primeiro porque ficava à beira, Oeiras fica à beira de um rio chamado Mocha. Mas o termo mocha também está relacionado à criação de gado, porque no interior a gente chama vaca mocha, o termo que a gente usa para dizer um tipo de vaca, ok? Então esse é basicamente a história que a gente conhece, né? A história que hoje é a história propagada e que está nos livros, ou seja, o povoamento do Piauí começou com as grandes fazendas de gado. Beleza? Bom, gente, me diga uma coisa, você que mora, nós que moramos aqui no estado do Piauí, e você mesmo que mora na zona rural, você já parou para perguntar para o seu avô, para a sua avó, como era o estado do Piauí na época deles? Nunca, né? Pois aproveita para fazer isso, certo? Chama lá teu avô, vovô, porque o professor JJ pediu para me fazer uma pergunta para o senhor, como era o estado, o local onde o senhor morava na época em que o senhor nasceu, que o senhor foi criado? Então ele vai dizer que foi criado no interior, certo? E que lá era diferente, que não tinha isso, não tinha aquilo. Escute, para você ver como a civilização, ela vai crescendo, ela vai de certa forma evoluindo, né? Que é isso que a gente espera, e vai ganhando novos contornos. Tudo bem? Bom, o motivo era a importância que a atividade canavieira tinha conseguido no litoral nordestino, ou seja, além da criação de gado, nós também tivemos a atividade canavieira, ou seja, produção de cana de açúcar, que deu origem, sobretudo, à rapadura, que era comercializada na época, e o açúcar posteriormente, né? Mas o principal produto nessa época tirado da cana-de-açúcar era a rapadura. Gente, café adoçado com rapadura, vocês já tomaram? Não, experimente para você ver. Além de ser saudável, claro que você não pode estar comendo diariamente, mas além de ser saudável, ela é pura. A rapadura, ela é muito boa, ela tem muita propriedade vitamínica, ok? Localização das fazendas ao lado de rios para abastecer o gado, isso era comum. As fazendas sempre estavam ao lado dos rios, ok? E algumas fazendas de gado aqui do Piauí, por exemplo, fazenda Serra Negra, em Aruás, ela praticamente virou tapera, né? Tapera quando está abandonada. Curral de Pedra, em Piripiri, e Olho d'Água dos Azevedos, em Miguel Alves. Isso aqui eu já estive lá. É das mais antigas, as fazendas mais antigas do Piauí, algumas delas, né? Essa Olho d'Água dos Azevedos, em Miguel Alves, ela é conhecida como dos Azevedos porque pertenceu à família Azevedo. Geralmente as fazendas, elas recebiam muito o nome dos proprietários, ok? Então essas aqui são algumas das fazendas mais antigas. Hoje algumas viraram tapera, nem existem mais, tá? O que eu acho um absurdo, porque isso conta a história do nosso povo, ok? Bom, vamos para o nosso desafio? O desafio de hoje é realmente um desafio que você vai fazer pela internet. Pesquisa. Procure fazer uma pesquisa na internet no site abaixo, está aqui, ó. Tá bom? Depois você baixa lá e aí você só clicar que você é direcionado. Lê o artigo e faça um resumo do que você entendeu. Então, aqui nesse site você vai encontrar um artigo. E nesse artigo você vai ler, é bem simples, não é complicado. Depois compartilhe com seus colegas do grupo. Ou seja, você vai ler o artigo, que está lá nesse site. O que você vai fazer? Vai fazer um resumo no seu caderno, tira uma foto, ok? E manda lá para um colega. Ó, Carlinhos, rapaz, estou mandando aqui o resumo que o professor JJ pediu lá na aula de geografia, tá certo?
Estou compartilhando contigo. Manda o teu também para me ver. Aí você vai fazer. Lembra, texto tem que ser muito bem feito. Não pode ter rasura, não pode ter aquele borrão lá de corretivo, segmentado, parágrafo bonitinho, tá bom? Você pode fazer em forma de carta, pode fazer em forma de um poema, você escolhe. Então, você lê o artigo, faz um resumo, pode mandar lá para o seu colega através de uma carta esse resumo. Teresina, sei lá, 12 de agosto de 2021. Caro amigo Samuel, estou escrevendo essa cartinha aqui para dizer que eu li o resumo, aliás, li o artigo que o professor JJ mandou, etc. E aí começa. Ou você pode fazer em forma de poema, você pode fazer em forma de uma reportagem, você escolhe. Tudo bem? Beleza? Desafio posto é desafio cumprido. Esse é o nosso lema aqui. Não pode esquecer que os desafios são importantes porque eles ajudam vocês a entender melhor todo o contexto do que nós já falamos na aula aqui, tá bom? A aula de geografia, ela é muito parecida, ela tem uma conexão muito grande com as aulas de história. Então, muitas vezes a gente está estudando geografia aqui, no caso, pensando que é história, mas não é, tá? A gente fala mais a geografia, como hoje a gente falou, sobre a colonização, sobre a população do estado do Piauí, como foi colonizado. Beleza? Tudo bem? E aí, gostaram? Muito bom falar do Piauí, né? Falar do nosso estado. Isso aqui é o bom. Gente, terminamos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito bom. A gente se vê na próxima aula. Não esquece de baixar a aula para você assistir, caso você tenha algum problema lá na internet, tá bom? Não tem conexão, a internet está falhando, está bugando, então vai lá, baixa o link para você assistir a aula do professor JJ a hora que você quiser. Tudo bem? Beleza? Tchau, e a gente se vê na próxima aula.